Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Regis e na aula de hoje, de História, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história do nosso país, a história do Brasil. A aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as primeiras indústrias brasileiras. Antes de falar da aula, é importante a gente lembrar um pouquinho o que nós fizemos nas últimas aulas. Nós aprendemos um pouco sobre o período colonial do Brasil, nós relembramos isso. A gente aprendeu um pouco sobre o Brasil Império, nós aprendemos um pouco sobre aquela mudança do Brasil Império para o Brasil República, e aí a gente vai entender que é nesse Brasil República, que começa lá em 1889, que as transformações começam a acontecer no nosso país, correto? E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a leitura da página 124 a 129. Professor, hoje está mais tranquilo, hein? Hoje está mais tranquilo. E nós vamos fazer as atividades das páginas 128 a 130. As primeiras indústrias brasileiras. Antes de falar sobre as primeiras indústrias, é importante a gente entender como as primeiras indústrias aparecem no Brasil. Presta atenção nessa história. Vocês lembram que na última aula de geografia a gente falou bastante sobre o café? Pois é, o café é o responsável por essa fase da industrialização do Brasil, da mudança de um Brasil que dependia essencialmente da agricultura para um Brasil que passa a depender também das indústrias. E por que o café tem relação com isso? Presta atenção. O café vem da Etiópia, ele chega no Brasil pela Guiana Francesa, o estado do Pará. Ele vai lá para a Bahia e da Bahia ele vai lá para o Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo, numa região chamada Vale do Paraíba. Tá? Nós temos um cultivo efetivo de café, uma grande produção de café, no início do século XIX e um auge da produção ali mais ou menos por volta de 1850, correto? A produção do café ela aumenta muito, muito mesmo. Os produtores de café eles começam a plantar café para todos os lugares, correto? Tanto é que vocês vão lembrar daquela atividade de geografia em que o café ele começa a expandir lá do Vale do Paraíba até o Oeste Paulista, que é onde o café vai encontrar o seu auge. Lembra lá da última aula de história, onde tinha lá os fazendeiros sentados lá na cidade de Ribeirão Preto? Então, a nossa região, a região do estado de São Paulo, do Oeste Paulista, se torna um grande produtor de café. Agora, a gente precisa entender uma coisinha sobre esse café. Pessoal, naquela época, os cafeicultores eles fizeram um acordo com o governo brasileiro. A gente está falando aí por volta de 1907, mais ou menos. Para quê? Para quê? Nessa fase da industrialização do Brasil. Por quê, pessoal? O que foi esse acordo? Em 1907, fizeram lá o tal do Convênio de Taubaté. O que era esse Convênio de Taubaté? Tudo aquilo que os cafeicultores produziam, mesmo que eles não vendiam, o governo se comprometia a comprar uma parte. E por quê, pessoal? O governo falava, não vende café, para o preço do café valorizar. O preço do café tinha desvalorizado, porque quanto mais produzia café, menos ele valia. E aí o governo brasileiro fez um acordo. Então, vocês podem produzir muito, e o que sobrar eu compro, eu, governo, compro. Então, o que acontecia, pessoal? Os cafeicultores não tinham prejuízo, não. Eles só ganhavam dinheiro, eles não tinham prejuízo. Pelo fato deles não terem prejuízo, começava a sobrar dinheiro. E aí, sobrando dinheiro, os cafeicultores começaram a investir em outras coisas, que não era somente plantar café. Começaram a investir em estradas, em ferrovias, em escolas, em hospitais, em indústrias. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que sobrava de din-din lá, porque eles não tinham prejuízo mesmo, ia para onde? Para eles diversificarem a produção. Então, a gente vai ver que as primeiras indústrias no Brasil surgiram por incentivo dos cafeicultores. Então, vamos lá. Nos anos anteriores em História e Geografia, você estudou que o café serviu tanto para enriquecer seus produtores, como para desenvolver alguns centros urbanos no Brasil. Também aprendeu que muitas pessoas migraram para as cidades em busca de melhores condições de vida, aumentando a oferta de mão de obra. Lembra da migração do campo para a cidade, chamada de êxodo rural? Então, você já aprendeu sobre isso. Você viu que, à medida que as cidades foram evoluindo, as pessoas começaram a ter vontade de morar na cidade, porque a cidade tinha tudo que era interessante, que aquilo que no campo não tinha. Nas próximas aulas, trataremos das primeiras fábricas instaladas no Brasil,
no fim do século XIX e no início do século XX, e da vida de seus operários e trabalhadores. Então a gente vai entender que as primeiras indústrias aparecem no Brasil no século XIX, mas elas começam a se tornar muitas, elas começam a se multiplicar no início do século XX. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor como os operários trabalhavam, como eram os trabalhadores, como eles faziam, quanto eles ganhavam e etc. Essa primeira imagem aqui é de uma fábrica Sociedade Ítalo-Americana, aproximadamente em 1910. Olha bem para essa imagem, 1910. Nós temos aqui uma espécie de um barracão, e aí se a gente observar, não tem ventilação, tá vendo? Poucas janelas, pouca iluminação, então as fábricas não eram ventiladas, elas eram escuras, e aí se a gente observar bem nessa imagem aqui, provavelmente é uma fábrica de roupas e de tecidos. A gente está vendo basicamente mulheres trabalhando. Então nós tínhamos a presença de muitas mulheres. Naquela época as mulheres trabalhavam nas fábricas e olha que curiosidade, elas ganhavam menos do que os homens. Elas ganhavam mais ou menos a metade do que os homens ganhavam para fazer a mesma coisa. Lembra que nós vimos nas últimas aulas de história a luta da mulher pelos direitos sociais? Então, essa também aqui foi uma grande luta das mulheres. A gente vai conhecer uma história interessante nas próximas aulas. Então a gente está observando aqui uma imagem de uma indústria no início do século XX. Agora vamos trocar ideias aqui entre nós. Vamos lá. Pense no que você sabe da história do Brasil para responder às questões propostas. Nas primeiras fábricas brasileiras, quem comprava o maquinário? Pessoal, quem comprava o maquinário? O dono da fábrica? Tá, mas quem eram esses donos? Pessoal, os cafeicultores, que tinham interesse em beneficiar o produto. Eu vou mostrar para vocês entenderem um pouquinho o que é beneficiar um produto. Também houve entre os importadores e os imigrantes quem investisse em bens de consumo para o mercado consumidor que se formara. Pessoal, se formava. Presta bem atenção. Mercado consumidor são as pessoas que compram produtos. Então lembra, com a abolição da escravatura no Brasil, o mercado consumidor começa a aumentar. A gente passa a ter mais gente assalariada para poder comprar produto. E olha que importante que ele fala aqui, ó. Bens de consumo. Professor, eu não sei o que é bens de consumo. Pessoal, bens de consumo é aquilo que a gente usa no dia a dia. Pasta de dentes, sabonete, arroz, feijão. É tudo aquilo que a gente compra e usa e acaba rápido. Isso é bens de consumo. Então, as primeiras indústrias do Brasil, elas não tinham interesse em fabricar, não tinha interesse, também não tinha tecnologia, em fabricar automóveis, em fabricar trens, aviões. Não. Era coisa simples, conforme eu já falei anteriormente. Quem eram esses trabalhadores? Isso é importante. Uma parte dos trabalhadores vinham de diferentes regiões do Brasil. Então, pessoal, quem vinha para trabalhar na região sudeste, principalmente, que é onde começa a industrialização no Brasil, pessoas do Brasil inteiro, principalmente nordestinos, tá? E outra parte formada por imigrantes da Itália, do Japão, da Alemanha, entre outros países. Então, os trabalhadores das primeiras indústrias do Brasil eram pessoas de várias regiões do país que vinham para o Sudeste, principalmente para São Paulo e para o Rio de Janeiro, e essas pessoas que vinham de outros países, como Itália, Japão e Alemanha. Importante falar, cadê os negros aqui? Vocês lembram que quando acaba a escravidão, os negros ficam sem direitos? Existia um preconceito muito grande dos cafeicultores e também das indústrias no Brasil. Não contratavam negros para trabalhar. Se vocês observarem bem aquela imagem anterior, vocês vão ver que não tem negro dentro da fábrica. A produção das primeiras fábricas. Então a gente vai entender um pouquinho melhor. No século XIX, parte dos grandes proprietários de terras do Brasil passou a investir também na instalação de fábrica, embora mantivesse seus negócios no campo. Então o cafeicultor ele não parou de plantar café, ele continuou plantando café, mas ele começou a diversificar aquelas atividades que ele fazia. Lembra lá do convênio de Taubaté que o professor já falou para você? É esse convênio de Taubaté em que os cafeicultores não tinham prejuízo, que sobrava lá o din-din para ele montar a fábrica, tá certo? Pessoal, o prejuízo do plantio do café era dividido com todo mundo, tá bom? Como assim todo mundo é? Pessoal, o governo comprava, não tinha o que fazer, o produto estragava e aí todo mundo ficava com prejuízo, porque quando o governo compra alguma coisa, ele compra com dinheiro de todo mundo. Além deles, porém, empresários cujos negócios estavam relacionados com produtos importados, produto importado é o produto que é fabricado em outro país, então a gente tem que comprar de outro país, Estados Unidos, Alemanha e Itália, por exemplo. E ricos imigrantes italianos e alemães, entre outros, também passaram a investir na fabricação de produtos industrializados no Brasil.
Então é importante a gente entender que a industrialização no Brasil ela é uma soma de duas coisas, né? De dois fatores. O primeiro, do dinheiro que sobrava dos cafeicultores, e segundo, dos imigrantes bastante endinheirados que vinham principalmente da Europa. O que é uma fábrica, né? O professor está falando de fábrica. Pessoal, fábrica é um conjunto formado por instalações, máquinas e operários, com o objetivo de, a palavra-chave, transformar matérias-primas em produtos prontos para o consumo. Então, uma fábrica ela tem função de pegar matéria-prima, através dos seus trabalhadores, das máquinas, transformar aquele produto em um produto acabado. Por exemplo, um lápis de cor. O que é um lápis de cor antes de ser um lápis de cor? Ele é simplesmente uma árvore. Corta a árvore, processa a árvore até chegar no lápis de cor. Então, tem uma transformação. Produto industrializado. Pessoal, produto industrializado é aquele que passou por um processo de transformação, alteração, acabamento, montagem, tornando-se pronto para ser consumido. Um exemplo de um produto industrializado, o Danone. Do que é feito o Danone? Pessoal, o Danone é um derivado de leite. E se você observar bem, quando você lá compra um potinho de Danone, você está comprando o quê? Uma embalagem, uma tampinha, tem um rótulo, aquela embalagem ela foi pintada, o produto que está ali dentro foi transformado. Ah, é um iogurte, um Danone de leite, de morango. Então tem o morango. Então percebam que tudo aquele produto que está ali, ele passou por uma grande transformação até chegar nisso. Isso é um produto industrializado. Uma manga, uma banana, não é produto industrializado porque não teve transformação. No início do século XX, o Brasil já contava com fábricas que produziam itens para atender às necessidades do consumidor interno. O consumidor interno era o brasileiro. A maior parte do brasileiro era pobre e não ganhava grande salário. Então, o que eles iam produzir é aquilo que os brasileiros poderiam comprar. Tem uma coisa importante para falar, é que no início do século XX, correto? Tivemos uma guerra mundial. Entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial. E aí, como o mercado externo não andava muito bem, o governo brasileiro encontrava dificuldades para vender seu café lá fora, o governo brasileiro precisou incentivar a população brasileira a comprar produtos. E em vez de comprar produto de fora, porque estava em guerra a Europa principalmente, o Brasil falou, então, em vez de comprar, eu vou começar a produzir. Produzir o quê? Tecidos de algodão, essa coisa de tecidos de algodão foram trazidas pelos europeus, bebidas, calçados, chapéus, produtos farmacêuticos, roupas, sabão, velas que eram muito utilizadas na época, fósforo, cimento, vidro, bengalas, entre outros. Pessoal, não tem nenhum grande produto complexo aqui. A gente não está vendo maquinário, não estamos vendo automóveis, não estamos vendo aviões, trens, nada que envolva muita tecnologia. Professor, mas não tem... Pessoal, tem muita tecnologia para produzir, por exemplo, vela, para produzir sabão? Então, era um produto simples que o povo brasileiro poderia comprar. Observe as imagens a seguir, algumas das fábricas brasileiras no início do século XX. Essa imagem aqui, ó, nós estamos vendo os operários. Cadê a mulher nessa fábrica? Não tinha, né? Só tem homem aqui trabalhando. E olha que curioso, nós temos aqui crianças. Pessoal, criança trabalhava naquela época. E olha que interessante, criança trabalhava, ganhava menos do que a mulher. Então, olha aqui, o homem trabalhava, ganhava tanto. A mulher ganhava metade desse tanto. E a criança ganhava metade da metade. Ou seja, a criança ganhava muito pouco para trabalhar e muitas vezes trabalhava como um adulto. Professor, mas por que as crianças trabalhavam? Pessoal, para ajudar na composição da renda familiar, para ajudar com o din-din. Porque como as famílias eram muito pobres, eles tinham que colocar as crianças para trabalhar. Alguns tinham realmente que colocar e outros colocavam por malandragem. Mas isso não vem ao caso. Então isso aqui é uma fábrica de óleo de soja. Aqui nós estamos vendo, na verdade, duas fábricas, né? Pessoal, olha que coisa interessante, a gente acha flor artificial é coisa do agora, né? Em 1910, uma fábrica de flores artificiais. E a gente pode ver que nessa fábrica trabalha basicamente mulheres e crianças. Flores artificiais, aquelas flores feitas de plástico e etc. Nessa imagem do lado aqui, nós estamos vendo aqui uma fábrica de ladrilhos. Pessoal, o que é ladrilho? Ladrilho é aquele azulejo. Naquela época era muito comum esses ladrilhos serem todos desenhados. Sabe quando você vai lá na casa da vovó, da titia, aquela casa bem antiga? Aí você olha lá, tem aqueles azulejos cheios de desenho? Aquilo lá é ladrilho. Como que é feito? Pessoal, faz lá a forminha de cerâmica, tá?
faz lá do barro, a forminha de cerâmica, depois pinta o ladrilho. Se vocês olharem aqui, vocês estão vendo aqui as forminhas dos ladrilhos, e aí ele fala aqui, ó, ladrilho hidráulico. Sabe aqueles que quando você olha, ele tem simetria? Os desenhos são iguais de vários lados? Você olha assim, de vários lados, e aí você observa e fala, nossa, mas de qualquer jeito que eu olho, o ladrilho continua igual, tá? E aqui também produzia ferragens, tintas, louças, sanitárias, etc. Se vocês observarem bem na imagem, nós estamos vendo aqui uma criança trabalhando, nós estamos vendo outra criança ao fundo, alguns jovens adolescentes. Então, muitas fábricas necessitavam da mão de obra das crianças. Lembra disso. Aqui, uma outra imagem de uma fábrica de bebidas em São Paulo. Turma, observa bem para essa imagem aqui. É um barracão. Cadê janela? Não tinha janela, então provavelmente era muito quente, muito abafado. Tá? É um ambiente que a gente chama de insalubre. Uma iluminação muito ruim, vocês estão vendo? Ó, alguns pontos de iluminação, né, pendurados. E aí o que nós estamos vendo novamente? Crianças trabalhando. Então, a gente vai ver que uma imagem muito comum era a imagem de crianças trabalhar. Professor, hoje criança não pode trabalhar. Hoje criança não pode trabalhar. Correto? Hoje, a partir dos 16 anos, com carteira registrada, desde que não seja serviço pesado. Olha como a Constituição evoluiu, porque naquela época, a Constituição de 1891 permitia a criança trabalhar. E aí nós vamos entender um pouquinho como é que funcionava esse beneficiamento que eu falei anteriormente. Olha aqui, a maior parte dos produtos brasileiros que são exportados, inclusive até hoje, professor, mas não mudou isso não? Até hoje é assim. São feitos a partir de juta. Pessoal, a juta ela é uma fibra natural, como o algodão também é. O que é a juta? É uma árvore, na verdade, faz o plantio de um monte de árvores e colhe ela quando está pequenininha. Quando ela está pequenininha, ela vai passar por um processo de secagem, conforme está acontecendo aqui, e aí depois começa a desfiar e vai formar uma fibra. Essa fibra, depois ela é trançada e aí faz um cordão, e a partir desse cordão faz o saco. Então, o saco que transporta café, açúcar, arroz, feijão, tudo aquilo que é exportado para o mundo inteiro é exportado em saco de juta. Então, vocês percebam que no processo de fabricação industrial há muitas transformações, e é importante que a juta, pessoal, onde a gente vai ensacar o café, é legal, né? Porque está escrito aqui, ó, café ou cafés do Brasil. Até hoje tem esse selo, e esse selo existe há muito tempo. E aí o que acontece? Pessoal, é importante a gente entender que o café, ele é um produto que é apenas beneficiado. Como assim beneficiado? Pessoal, planta o café, colhe lá a sementinha do café. Depois que colhe a semente do café, coloca para secar. Depois que coloca o café para secar, tem que tirar a casca para ficar só a semente. Essa aqui é uma máquina que tira a casca do café para ficar só a semente. Ela está mudando o café? O café está sendo transformado, por exemplo, em chocolate? Não. Então, sempre que a gente apenas muda pequenas características no produto, sem transformar ele continua sendo café, é chamado de beneficiamento. Por exemplo, o arroz. Vocês sabiam que o arroz que você come, ele vem com casca? E aí tira a casca do arroz, esse processo é chamado de polimento. Essa máquina faz isso, ela tira a casca. Ou seja, isso é beneficiar, porque eu não estou transformando o café em outro produto, ele continua sendo café. Depois que fica só a semente, torra a semente, e depois que torra a semente, moe e vira o pó do café, aquele cafezinho que a gente toma todo dia. Bom, curtume. Pessoal, a cidade de Barretos é uma das pioneiras no curtume do Brasil, né? Nós temos aqui curtume em Campinas. O que é o curtume? Pessoal, o curtume está ligado à atividade frigorífica. Quando o boi morre, né, para virar carne, para virar alimento, o couro do boi ele precisa ser tratado. Então, o curtume ele vai tratar o couro do boi para que ele possa depois ser transformado em sapato, em bolsa, em jaqueta e etc. Hoje, nós não vemos muito mais couro de animais em vestuários, né? Porque ficou muito caro. Mas naquela época, era tudo de couro. Esses tênis, esses calçados que a gente usa hoje, com tecidos modernos e tal, esses não existiam no passado. Os sapatos eram basicamente feitos de couros. Todo mundo usava sapato. Criança, mulher, adulto, novo, idoso, e esses sapatos eram feitos de couro. Então, para o couro durar bastante, para o couro ficar macio, ele passa por um tratamento que vai
transformá-lo. Nós temos aqui, ó, o curtume é um lugar onde se prepara o couro para que ele possa ser usado na produção de sapatos, roupas e outros itens. Ô, pessoal, o curtume ele não tem um cheirinho muito bom não, viu? Atividade 1. A tabela a seguir apresenta dados sobre a quantidade de indústrias brasileiras no início do século XX. Leia e faça o que se pede. Olha bem aqui. 1907, Convênio de Taubaté. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos aqui, ó, 1907, 3.258 indústrias no Brasil. Em 1912, 9.475. Galera, em 5 anos, a quantidade de indústrias no Brasil ela quase triplicou. Olha isso, porque Convênio de Taubaté. Não esqueçam disso. 1920, 13.336. Vocês perceberam que a quantidade de indústrias no Brasil de 1907 a 1920 praticamente quadruplicou, ou quase quintuplicou, né? Calcule a diferença no número de indústrias. Então, o que você vai fazer? Calcular a diferença. Diferença é uma continha de menos. Você vai fazer a conta. 1912 menos 1907. 1912 menos 1907. Colocar a resposta aqui. A gente vai fazer aqui também 1920 menos 1912. 1920 menos 1912 e vai colocar o resultado aqui. Em que período o crescimento do número de indústrias foi maior? Pessoal, período de 1907 a 1912 ou de 1912 a 1920. Qual foi o período que cresceu mais? Depois que você fizer as subtrações, vai ficar bem fácil de você responder, correto? Aqui embaixo nós temos a resposta, né? O crescimento foi maior entre 1907 e 1912. Ó, esse fato pode ser explicado pelos ganhos obtidos com o café que permitiam os cafeicultores investir no setor. Já falei sobre isso. Também podemos citar o crescimento da população dos centros urbanos e suas necessidades de vestimentas, remédios, entre outros produtos industrializados. Lembrando que o Brasil precisava produzir seus produtos para depender menos dos produtos europeus. Os trabalhadores nas primeiras indústrias. Investir no espaço físico, em matéria-prima, maquinário, não é suficiente para que uma fábrica funcione bem. Então, pessoal, olha bem para essa imagem aqui. Muitos trabalhadores. Hoje, quando você vai numa indústria, numa fábrica, você tem poucas pessoas trabalhando. Por quê? Porque as máquinas fazem esse trabalho hoje. Naquela época, no início do século XX, as fábricas tinham muita gente trabalhando. É o que a gente chamava de manufatura. Você tinha pequenas máquinas para ajudar no processo da produção, mas a maior parte do trabalho eram feito pelas pessoas, não por máquinas. Por exemplo, fábrica de refrigerante. Naquela época, vocês viram as crianças colocando as tampinhas na garrafa? Hoje, pessoal, ninguém chega nem perto, porque a máquina coloca a tampa. Nós temos aqui, ó, de onde vinham esses trabalhadores, né? A gente já falou sobre isso antes. Uma parte vinham de outros lugares do Brasil, como, por exemplo, da região Nordeste. O pessoal vinham, porque eu estou falando que eles iam para o Sudeste, tá bom? E nós temos aqui, ó, sem opção de emprego, muitos se mudavam para os centros urbanos. Ou seja, não tinha trabalho no campo, ia para a cidade buscar trabalho. Outra parte iam para cidades porque encontravam dificuldade no país de origem. Tinha guerra no país de origem, e aí para onde eles vinham? Para o Brasil. Tinha guerra, fome, miséria. Os árabes, por exemplo, né, os muçulmanos, quando eles vieram para o Brasil, eles vieram fugidos de uma série de conflitos que acontecia lá na região do Oriente Médio, e eles vieram para o Brasil para trabalhar. Porém, para contratar brasileiros ou imigrantes, as indústrias preferiam os estrangeiros. Lembra do preconceito? Preferia contratar um árabe, um italiano, um japonês do que contratar um ex-escravo ou um descendente de ex-escravo, né? Porque o preconceito no Brasil era muito grande, né? Era não, ainda é. Nós temos aqui atividade 2. Observe a tabela. Parecido com aquele outro exercício, né? Muito parecido com aquele outro exercício. Só que olha a diferença. Olha aqui. Aquela lá era de indústrias. Essa aqui é do quê? De número de trabalhadores. Então, nós temos aqui, ó, 1907, 1912, 1920. E aí você vai fazer a mesma coisa, calcular a diferença de 1912 a 1907, de 1920 a 1912. Em que período o aumento da quantidade de trabalhadores nas indústrias foi maior? Qual período? Entre 1907 e 1912. Professor, coincide com aquele outro exercício. O período que aumentou o número de indústrias também aumentou o número de trabalhadores. Correto? Então vamos lá. Utilizando uma calculadora, descubra a média de trabalhadores em cada um dos períodos na tabela. Para fazer o cálculo, consulte cada linha da tabela e divida o número de trabalhadores pelo número de indústrias.
Professor, essa conta é difícil, né? Pessoal, não é. Olha aqui, 1907, eu estou dividindo o número de trabalhadores pelo número de indústrias. E aí eu tenho o resultado de 46 trabalhadores aproximadamente. Professor, por que aproximadamente? Porque essa continha não vai dar exata, essa divisão vai ser uma divisão não exata. Então nós temos aqui, ó, 151.841 trabalhadores trabalhando em 3.258 fábricas, o que dá uma média de 46 trabalhadores por fábrica em média. Em que período? Vamos lá. Isso está na página 129, tá ok? Em que período houve menos trabalhadores nas indústrias? Quando foi? Em 1912. O que será que aconteceu em 1912, hein? Isso é uma coisa para a gente discutir depois. Com base nas informações anteriores, levante hipóteses sobre o que pode ter acontecido em relação ao número de horas trabalhadas pelos empregados das indústrias em 1912. Pessoal, é curioso, né? É uma coisa para a gente pensar. Se em 1912 nós temos uma quantidade de trabalhadores reduzidas, significa que cada trabalhador teve que trabalhar mais, não é mesmo? Presta bem atenção. Olha aqui. Eu tenho 5 trabalhadores numa fábrica, um exemplo, tá? Se eu contratar mais 5, eu passo a ter 10. Então, eu tenho que pagar para 10 pessoas. Agora, se eu tiver 5 trabalhadores e dobrar a hora trabalhada dela, esses 5 trabalhadores vão fazer trabalho de 10. Então, pessoal, naquela época era muito comum. As pessoas trabalhavam 12, 14, até 16 horas por dia. As mulheres, principalmente, trabalhavam em média 14 horas por dia. Hoje, a lei brasileira diz que as pessoas devem trabalhar 8 horas por dia. Olha como diminuiu as horas trabalhadas. Hoje, pessoal, o trabalhador ele é menos explorado pelas fábricas, pelas indústrias. Hoje é um sistema mais justo. Trabalha menos por aquilo que ganha. Hora da tarefa. Eu acho que deu para aprender bastante, né? Então, fazer a tarefa vai ser bem fácil. Leia as alternativas e copie em seu caderno apenas as que mostrem produtos fabricados no início do século XX. Copie em seu caderno as que mostrem apenas os produtos fabricados no início do século XX. Tinha celular naquela época? Será que tinha computador? Será que tinha tecido de nylon? Será que tinha pote de plástico? Então, presta bem atenção, ó. Apenas as que mostrem produtos fabricados no início do século XX. Se você voltar um pouquinho lá na sua apostila, você vai achar a resposta bem fácil dessa questão. Sobre as indústrias surgidas no Brasil no fim do século XIX e início do século XX, responda em seu caderno. Por que, professor, responda em seu caderno? Porque você não tem espaço suficiente para responder. Quem eram os seus proprietários? Lembra lá no comecinho do slide? Está lá a resposta desse exercício. De onde vinha a mão de obra? Também está lá no comecinho do slide, é só você olhar. Correto? Bom, pessoal, então é isso. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, faça uma pergunta para ele, bata um papo, discuta em casa com seus familiares, façam perguntas para os mais antigos, que isso é sempre bom para a gente poder aumentar o que nós aprendemos. Não esqueça de fazer a sua tarefa, hoje é pouquinha coisa, tá bom? E tirar aquela foto caprichada, mandar para o professor, não deixa acumular conteúdo, porque senão depois você não dá conta de acompanhar. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.